Olá, pessoal. Estamos aqui juntos mais uma vez, Luiz Beltrão com vocês, para a gente fazer mais um passo, dar mais um passo na nossa caminhada bíblica, na nossa jornada bíblica. A gente tem lido os livros diariamente e estudado, né, comentado aqui sobre o livro que a gente tem lido naquele momento. Chegamos assim ao livro dos Salmos, o coração pulsante da Bíblia, o livro melódico, o livro de cantos, o livro de hinos, um livro bem poético na Bíblia. E esse livro ele vai ter uma série de detalhes que ajuda muito a gente a compreender para a gente mergulhar na sua proposta, na sua espiritualidade. Vamos lá então? Então a gente começa falando que livro é esse, né? Livro dos Salmos. Como você sabe, são 150 salmos, 150 poemas, canções. Cada salmo ali foi escrito numa época diferente, né? Você tem épocas diferentes para esses salmos. Você tem salmos da época da monarquia, salmos da época do exílio, salmos da época do pós-exílio. Então, diversas épocas o povo vai salmodiando a Deus. Muitos desses salmos são atribuídos a Davi, tido como poeta, como arpista, outros atribuídos a Asaf, Coré, Salomão, Moisés, líderes. Né? Mas lembra que quando um livro é atribuído a um autor, na Bíblia, não necessariamente esse autor foi quem escreveu. Nada impede que Davi tenha escrito, né? Mas não necessariamente foi Davi, porque a Bíblia usa muito o que nós já falamos aqui de chamado pseudoepigrafia, é a atribuição do nome de um autor a um livro. É um autor importante que dá peso a esse livro, que dá validade, dá consistência, né? Dá força e credibilidade a esse livro. Era um artifício muito comum na época bíblica. O importante é que são livros inspirados por Deus e que, de alguma forma, o autor convalida, né, a tradição da mensagem desse livro. Após o exílio, esses salmos foram coligidos, foram reunidos, formando um único livro. Mas daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre isso. Eles não foram colocados de forma aleatória. Tem uma razão ali dos livros estarem naquela ordem, ok? Nós vamos falar sobre isso. Então, esse encerramento desse slide aqui, ó. Enquanto muitos livros bíblicos nos apresentam a palavra de Deus dirigida ao povo, Deus falando ao povo, os salmos é o contrário. Eles são o contrário. É o povo falando a Deus. Então há esse movimento, né? Deus fala ao povo e o povo responde. E os salmos são grandes respostas do povo a Deus. São momentos em que o povo se dirige e extravasa o coração diante de Deus. Eles ensinam então que a fé bíblica não é só feita de doutrinas, de fórmulas, de ritos, de mandamentos, de leis, narrativas, mas também de oração, canto, poesia, música, memória, saudade, corpo. É o corpo que fala, é o corpo que chora, é o corpo que se derrete diante de Deus, é o corpo que louva, que estremece. Então, tudo isso vai ser o livro dos Salmos para a gente. Por que um livro de Salmos? Porque a Bíblia não apenas revela Deus, ela ensina o povo a falar com Deus. Ela ensina o povo a responder a Deus. Então os salmos eles são esse grande pedagogo que nos ensinam a falar. Se está com dificuldade de rezar, um salmo ajuda a gente a falar com Deus. Quantas vezes o salmo não fala exatamente o que a gente está passando? Então eles dão palavras, a dor, a alegria, ao medo, a gratidão, a saudade, a tribulação. Quer dizer, nada do que é humano escapa dos salmos. Os salmos vão expressar todas as realidades humanas. Não existe uma realidade humana. O medo da morte, a fragilidade, a perseguição, a violência, né? A tirania, a alegria, a esperança, a gratidão, a conquista, o louvor. Tudo isso é motivo do povo falar com Deus. Então, os salmos eles dão grande espaço ali, dão grande vazão. São várias portas de acesso da gente a Deus. A gente pode dizer então que o saltério, o conjunto de salmos, é o coração orante da Bíblia, é o coração pulsante. Ele não apenas informa sobre Deus, ele forma o povo diante de Deus. Ele educa o povo a se comunicar com Deus. Olha que bonito. O que são salmos? São poemas orantes, né, destinados ao canto, à oração, à meditação, numa linguagem simbólica, poética, litúrgica. Ele usa imagens, o Senhor é meu pastor, né, por verdes
prados me conduz, né? Como se nós fôssemos ovelhas nas mãos de Deus. Por isso não devem ser lidos como prosa, mas como poesia. Cada salmo, então, cria uma atmosfera para nos fazer mergulhar e penetrar no mistério do coração de Deus. Cada salmo é uma porta de acesso ao coração de Deus. Já percebeu que no livro dos Salmos você tem lá um número e você tem entre parênteses outro número, um número menor, ou às vezes um número maior, dependendo da edição da Bíblia? Por que acontece isso? Vamos entender então. Qualquer edição da Bíblia você vai ter 150 salmos, ok? Por que você tem então essa variação? A variação acontece na forma como se separou um ou outro salmo. O texto massorético, que foi o texto adotado pelos rabinos, e também pela tradição protestante, eles separaram o Salmo 9, porque era muito grande, em dois. Por conta disso, o Salmo 9 ficou com, né, teve um a mais ali. Né? Então, o que para nós é o 22, por exemplo, né, o Senhor meu pastor, nada me faltará, para eles é o 23. Então, o que aconteceu? Dividiram o Salmo 9 em dois. Durante boa parte da Bíblia, então, eles têm essa numeração a mais. Depois o Salmo 147 volta, junta, né, com 148, então volta na tradição deles, e de modo que no final, ambos, né, tanto a tradição deles, né, dos protestantes, e da tradição rabínica, quanto a tradição católica, passam a ter 150. Então, a Septuaginta, que é a tradução grega, não fez a separação do Salmo 9, nem a tradução dela, que foi a Vulgata, né, por São Jerônimo. Então, manteve o Salmo 9 como um só. Então, você tem, durante uma boa parte, uma numeração a menos. Mas o importante é que, no final, as duas tradições chegam na mesma quantidade. Então, não é uma diferença teológica, não é uma razão, né, normativa, é uma questão de numeração. A tendência atual é você colocar em maior o número, a numeração da tradição hebraica e em menor, né, a tradição da Septuaginta. E algumas edições fazem o contrário, ok? Mas, mais uma vez frisando, não se trata de nenhuma distinção doutrinal ou teológica, ok? É só de sequência, mas no final dão os 150 salmos. Para a gente entender o livro dos Salmos, a gente tem que sacar que eles não foram colocados ali de forma aleatória. Os salmos têm uma razão, do Salmo 1 ser o Salmo 1, o 2 ser o 2 e assim por diante. Para a gente entender esse conjunto, a gente vai ter que olhar para o final. Os últimos 5 livros da Bíblia vão dar uma chave de leitura bem importante. Porque os 5 últimos salmos, 146 a 150, eles começam e terminam com a palavra aleluia. E essa palavra é muito importante. Aleluia é Hallel-Yah. Hallelujah. Esse Hallel-Yah, aleluia, Hallel é louvor, louvar, louvem. Yah é a abreviatura de Yahvé, Javé. Então é louvem a Deus, louvem a Javé, louvem o Senhor. Então esses 5 últimos salmos mostram para onde todo o livro está caminhando para o louvor. Até que o 150, tudo que respire, louve o Senhor. A criação inteira louva o Senhor. A dor e o clamor não desaparecem. Os outros salmos anteriores vão falar sobre isso, mas tudo isso é levado agora ao coração de Deus. E Deus vai, né, abraçar tudo e vai transformar tudo em sua glória. Então o último movimento do saltério é a celebração de Deus. O destino da oração bíblica é o louvor. O descanso em Deus, o reconhecimento, a gratuidade de Deus, a beleza, a glória de Deus. Mas atenção, o louvor bíblico nunca é um louvor de olhos fechados. O louvor bíblico está sempre de olhos abertos para perceber a injustiça, a ganância, a miséria, a maldade, para que isso não aconteça mais. Então o louvor bíblico é um louvor de olhos abertos. Nunca esqueçamos, nunca é um louvor fechado que ignora as realidades difíceis. E olha que interessante, o livro dos Salmos é dividido em 5 livros menores. Tem 5 blocos de livro de Salmos ali. Cada parte termina com a fórmula de bênção. Então, assim como eu tenho o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né, e que formam a Torá, se eu tenho 5 livros no Salmo, eu posso dizer que os Salmos são a Torá da oração. Já que os Salmos me fazem rezar, né, é como se fosse a Torá da oração. Enquanto a Torá, a lei, ensina a viver, os Salmos ensinam a rezar a vida, a cantar a vida, a rezar a vida.
O conjunto, mais uma vez, falamos isso, né, conduz da crise até o louvor final. Então, esse movimento dos salmos. Gravem bem esse slide aqui, que ele vai ser a síntese do nosso encontro de hoje. É o movimento teológico dos 5 livros. Então, eu tenho 5 livros que vão passar do predomínio do lamento ao predomínio do louvor. Do lamento à esperança, da Torá ao Messias até o aleluia final. Então nós vamos ver os 5 livros, nós vamos passar por eles. Né? O livro 1, Davi como modelo de fidelidade. O livro 2, Esperança do retorno a Sião. O livro 3 é a crise. O livro 4, a resposta à crise. E o livro 5, Torá e Messias unidos na nova redenção, no novo louvor, no louvor definitivo. Então esse é o movimento, é o percurso, é a caminhada, é a pedagogia do livro dos Salmos, que recolhem toda a nossa vida em direção ao descanso em Deus, ao coração de Deus. Olha que bonito. Mas antes de começar os 5 livros, a gente tem a porta de entrada, que são os Salmos 1 e 2. Eles não fazem parte, vamos chamar assim, né, dos 5 livros. Eles são classificados à parte, porque eles vão dar as 2 chaves de leitura importantíssimas para a gente interpretar todo o restante do livro dos Salmos. Então, o Salmo 1, ele vai celebrar quem medita a Torá, quem medita na lei. A Torá é lida, é rezada, é obedecida dia e noite. O caminho da oração nasce da escuta da palavra. Shema Israel. Ouve Israel. Então o Salmo 1, ele vai ser o salmo que vai colocar a palavra, a Torá, como o centro. E o Salmo 2, ele vai retomar a promessa feita a Davi de que Deus iria mandar um rei messiânico cujo reinado não ia ter fim. Então olha só, juntos, eles vão mostrar como que o saltério, os salmos, devem ser lidos. Deve ser lido. O povo reza enquanto obedece a Torá, enquanto escuta a palavra, e espera o Messias, esperança em Deus. Então, a escuta da palavra e a espera confiante na presença e na vitória de Deus vão ser os 2 eixos que vão palmilhar o caminho dos salmos. Vamos lá então? Livro 1 começa então do Salmo 3 ao Salmo 41. Esse livro a gente consegue separar esses salmos porque eles vão estar fortemente ligados a Davi, mostrando Davi como modelo de confiança em Deus. Então Davi é o protótipo do servo fiel. Né? Ele é o modelo idealizado do servo. Então, por conta desse conjunto, aqui eu tenho um livro, né? Davi fortemente, né, exaltado ali. Essa coleção começa e termina com apelo à fidelidade à aliança, ou à aliança aí. Né? O núcleo vai estar nos Salmos 15 a 24. O Salmo 20 a 23 vão projetar bem a imagem de Davi como esse rei messiânico. E o centro, o Salmo 19, vai dedicar o louvor da Torá. Vai exaltar a palavra de Deus. Então você tem esses 2 temas, né, da Torá, que era o Salmo 1, e o Messias no Salmo 2, você tem esses 2 grandes temas muito presentes no livro 1, dos Salmos 3 a 41. O livro 2 é do Salmo 42 ao 72. O que esse bloco tem em comum? O desejo de voltar a Sião. O povo deseja reencontrar a presença de Deus. Minha alma tem sede de vós. Minha alma anseia por vós. Assim como a corça, né, anseia pelas águas, minha alma suspira, né, tem sede de ti. Então olha que bonito esse desejo de se encontrar com Deus. Saudade, busca, esperança. Olha que bacana esse movimento que o Salmo está nos conduzindo a Deus. E o livro 2 termina com um poema sobre o futuro rei. O rei aqui mais uma vez, que vai governar com justiça e o seu reinado vai abraçar todas as nações. Então o Salmo ele universaliza a bênção de Deus. Não é só a um povo, não é só a Israel, a todas as nações. Isso é muito importante para a gente, né? Deus universaliza a bênção. Não é só para a minha igreja, não é só para a minha religião, não é só para a minha fé. Todas as nações. O Salmo mostra bem isso. A promessa feita a Abraão será cumprida. A bênção de Deus para todos os povos. Olha que bonito esse bloco nos ensina. Mas
chegamos ao livro 3, que vai do Salmo 73 ao Salmo 89. E ali, né, a coisa pega fogo, porque é o tempo do exílio, são salmos típicos do exílio. Então é um bloco muito dramático, aparecem crises, perguntas sobre justiça, onde é que você está, Deus, o que está acontecendo com a gente, o Senhor nos abandonou, uma profunda tensão em relação à promessa do rei, né, davídico, do Messias. O povo está no exílio, o povo então está sem rei. E aí, cadê a esperança no rei? O povo está abalado. E o povo vai rezar isso, vai expressar esse seu abalo a Deus, vai mostrar sua tristeza, sua decepção, né, o seu lamento, mas vai se reconhecer pecador também, né, e vai interpretar que o motivo deles estarem no exílio, lembra que isso foi lido teologicamente, nós vimos isso lá na historiografia deuteronomista, né, lá no vídeo atrás, né, no nosso terceiro vídeo, salvo me engano, ele mostra que isso foi consequência do pecado. A leitura teológica é que o exílio foi consequência do pecado. Então, o povo vai dizer: não nos abandone, Deus, nós pecamos. Né? Nós pedimos perdão, nós nos arrependemos. Então, essa situação de destruição, de exílio, né, de queda da linhagem de Davi, é lida na chave da desobediência a Deus. Então, a oração desse povo vai assumir a forma de memória. Lembra, Deus, que o Senhor disse que sempre ia amar a gente, sempre ia estar do nosso lado, né? Então é uma espécie de memória tentando convencer Deus para ele não se esquecer do povo que estava sofrendo. Súplica e memória. E o poeta termina então pedindo a Deus que nunca esqueça da promessa feita a Davi. Né? Então o povo, Deus não esquece da gente, não. A gente está sofrendo, está abandonado, mas não esquece da gente. E aí chega então o livro 4, a resposta à crise, que vai do Salmo 90 ao Salmo 106. O que acontece? Ele começa com a oração de Moisés no Salmo 90. Lembra que Moisés, quando subiu lá no Monte Sinai e pegou as tábuas da lei, enquanto isso o povo estava lá embaixo com Arão e fizeram o bezerro de ouro. E quando Moisés desce, né, fica super chateado, enfurecido, quebra as tábuas da lei, o povo se arrepende, o povo pede perdão e Moisés intercede por esse povo e Deus perdoa. Então aqui retoma essa ideia de intercessão e perdão. Então a resposta de Deus, Deus perdoa, Deus acompanha. Então o centro do livro 4 é dominado por um grupo de poemas que anunciam que o Senhor, o Deus de Israel, reina. Deus é Deus e não é um ser humano, ele perdoa, o coração dele é maior do que o nosso pecado. É a resposta de Deus à crise. Mesmo com o povo pecador, Deus se faz presente. E toda a criação, árvores, montanhas, rios, é convocada para celebrar o dia futuro, quando Deus vai trazer sua justiça e o seu reino sobre todo o mundo. Deus está dizendo: confiem, né? Eu estou com vocês. Então é a resposta de Deus, é a presença de Deus, né? Que quer nos consolar, que quer nos reencaminhar para Ele. Esse é o bloco 4, o livro 4. Chega então ao livro 5. Deus ouve o clamor, né? E Deus afirma que ouve os gritos do seu povo e vai enviar o futuro rei. Então, se ali no livro 4 era esperança, aqui no livro 5 é certeza, é garantia. Deus vai dar, de fato, o rei. Né? E nos mandou Jesus. Você tem nesse livro 5 dois conjuntos importantes, um conjunto que é o conjunto de louvor, o Halel, cântico de louvor, que canta a ação salvadora de Deus, e o cântico de peregrinação, que alimenta a esperança. Então o povo vai estar alimentado na sua esperança. E cada uma dessas duas coleções conclui com um poema sobre o futuro rei messiânico. Então, a vitória de Deus, a presença definitiva de Deus através do seu Messias. E juntas, essas duas coleções apontam para a nova redenção, para o louvor cósmico, né? Onde tudo se encaminha para o coração de Deus, para a glória de Deus, para a beleza e o triunfo de Deus. Então, esse é o movimento dos Salmos. Bonito, né? Mas eu destaco aqui o Salmo 119. A gente diz que ele é o centro, né, da Torá dos Salmos, né? Ele é o centro dos Salmos. É o maior salmo da Bíblia porque ele tem 176 versículos, mas olha que interessante. Na forma acróstica. Como assim? São 22 estrofes, porque são 22 letras do alfabeto hebraico. E cada estrofe começa com uma letra do alfabeto. É como se a gente estivesse fazendo, né,
uma estrofe que começasse com a letra A, outra com a letra B, outra com a letra C, e assim fosse até a letra Z. Ou seja, o alfabeto inteiro glorifica a Deus. Isso dá a ideia de totalidade. Então é como se fosse do nascer ao pôr do sol. Todos os povos, toda a criação. Né? Então tudo se encaminha para Deus. Então esse Salmo 119 ele vai ser muito bonito e vai retomar o Salmo 1 que diz a respeito da palavra. Né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então a centralidade na palavra. Então a Torá sustenta o fiel em meio à dor, à perseguição e ao conflito. Firmar na palavra. Então é esse o centro, né, da Torá, é esse o centro, melhor dizendo, dos salmos aqui. Lembra que eu comentei com você que o louvor a Deus não pode ser de olhos fechados? Está aqui, né? Os salmos dão voz aos pequenos, aos perseguidos, aos humilhados. O justo sofre, clama e espera a intervenção de Deus. Então, vários salmos é o pobre, é o oprimido que está sofrendo, né? Ele clama a Deus. E Deus é apresentado nos salmos como o defensor dos pobres e dos oprimidos. Ou seja, a oração bíblica não foge da injustiça. Ela leva a injustiça diante de Deus, para que Deus intervenha. E Deus intervém também através das nossas ações. Então, se Deus é apresentado como o defensor do pobre e do oprimido, ele espera que a gente seja o representante dele e que a gente também se coloque do lado de quem é menos favorecido. Eu coloquei vários salmos como exemplo aí, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o Salmo 82. Vamos ler aqui comigo? Eu marquei para vocês aí o versículo 3, mas a gente pode começar a ler desde o começo. Em algumas edições vai estar com o Salmo 81, né? Já comentamos sobre isso, né? Então, Salmo de Asaf, era um dos autores, né? Supostos autores. Deus se levanta no conselho divino. Em meio aos deuses ele julga. E agora vem. Até quando vocês julgarão injustamente, sustentando a causa dos injustos? Protejam o fraco e o órfão. Façam justiça ao pobre e ao necessitado. Libertem o fraco e o indigente e os livrem das mãos dos injustos. Olha a posição de Deus, né? Do lado de quem Deus se coloca. Deus se coloca do lado do injustiçado. Então, o louvor ao qual se destina o livro dos Salmos, o louvor cósmico, ele é inseparável da busca pela justiça e da preocupação com os que sofrem. Se a gente quer um louvor autêntico a Deus no Salmo 150, a gente tem que passar pelo Salmo 82 e se colocar do lado de quem sofre. Sem isso, o nosso louvor, Deus não gosta. Não agrada a Deus. Podemos categorizar os salmos de vários tipos: salmos de esperança, salmos de confiança, salmos de louvor, salmo de tristeza, salmo de súplica, né? Mas, grosso modo, dois grandes grupos: salmos de lamento, lamentação, e salmos de louvor. O livro ensina então tanto a rezar a dor, salmos de lamento, quanto rezar a alegria. Lamentos expressam dor, confusão, raiva. É interessante ver alguns salmos, o salmista parece que tem raiva de Deus, está brigando com Deus. E quantas vezes a gente não faz isso, né, gente? Não grita, não briga com Deus, não reclama de Deus. É como o salmista fazendo, né? Pedindo que Deus faça alguma coisa. Deus, olha aqui eu sofrendo, não vai fazer nada não, né? Me defende, né? Se põe do meu lado. Né? Então, os louvores, os salmos rezam as situações mais humanas, né? A situação mais triste, mais miserável, de mais dor, o salmo acolhe. E também acolhe o que há de mais bonito, de mais bondoso no mundo, a reconciliação com Deus, a recordação do que Deus fez. Quer dizer, transforma memória em gratidão. Então você tem esses dois movimentos grandes ali, e isso é muito humano. O Salmo é um livro muito humano. Mostra o nosso coração e coloca o nosso coração diante de Deus. No final, chamando o povo a reconhecer a bondade de Deus, que Deus intervém e Deus faz justiça. Então está aqui, já comentamos sobre isso, né, do lamento ao louvor. Esse é o movimento espiritual do saltério. Os livros 1 e 3 dominados pelo lamento, né, de 1 a 3, né, e de 4 a 5 cada vez mais marcados pelo louvor. O livro inteiro caminha da dor para a esperança e a conclusão é o grande Hallel-Yah, né? Louvem a Deus. Tá aí, né? Os salmos rezam a vida inteira,
né, a partir do mundo ferido, não fica preso no desespero, já comentamos, né? Rezam a alegria, a dor, a felicidade, a espera, toda a vida é tornada oração. Rezam até que tudo termine na glória de Deus. Tudo termine no descanso em Deus. Tudo termine, é uma frase bonita, né, que a gente pode dizer, é como se o salmista estivesse vendo Paulo falar, né? E Paulo vai lá dizer, né, na carta dele aos Coríntios, vai dizer, até que Deus seja tudo em todos. Né? É isso que o Salmo 150, tudo, né, louve, todas as criaturas, tudo que respira, louve o Senhor, para que Deus seja tudo em todos. É esse o movimento dos salmos. E Jesus? Ele também salmodiava? Com certeza. Jesus conhecia, rezava, cantava os salmos. Algumas passagens aí, né, em Mateus 26, em Marcos, né, você encontra ali Jesus cantando os salmos. E na cruz, Jesus reza com as palavras do Salmo 22, assumindo a oração do justo sofredor. Meu Deus, por que me abandonaste? Então, isso está no Salmo 22. Né? Então, a gente vê lá Jesus, mesmo na sua angústia, né, professando o salmo. Jesus é o grande salmista. Sua vida foi interpretada pela igreja primitiva à luz da oração de Israel. Então, você percebe ali, por exemplo, o Salmo 16, você vê o reflexo dele em Atos 2, 25. O Salmo 110, você também percebe em Atos 2, 34 a 36. Então, você vê a igreja refletindo também os salmos. Porque Jesus, ele é o justo sofredor, em alguns salmos, é o rei messiânico, é o louvor perfeito. Então, você vê vários momentos de Jesus refletindo os salmos. Então, dá pra gente a seguinte mensagem: Jesus é o grande salmo de Deus. Jesus é o louvor perfeito, Jesus é o servo perfeito, né? É o humano perfeito que leva tudo isso para o coração de Deus. Em Cristo, os salmos se tornam oração filial da igreja. Exemplo, Jesus entrega a sua vida ao Pai com as palavras do Salmo 31, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus é o grande modelo de salmo para a gente, é um grande modelo de oração. Por isso que na missa a gente tem o salmo responsorial. Lembra que eu falei que os demais livros da Bíblia é como se fosse Deus falando, né? E o povo escuta, e o salmo é o povo falando para Deus escutar? Então é como se fosse a resposta de Deus. A primeira leitura a gente escuta Deus falando e a gente responde a essa leitura, a esse convite de Deus, a essa interpelação de Deus na primeira leitura, através do salmo. Por isso que é salmo responsorial, é a nossa resposta àquilo que Deus nos fala na primeira leitura. Então o salmo responsorial, ele é como se fosse um mantra, ele prolonga, ele ecoa a palavra de Deus na gente. Ele é como se está ali ferventando a palavra de Deus na gente, ruminando para que saia da nossa boca através de um canto. É esse o movimento do salmo responsorial. A palavra é escutada, é acolhida, é fermentada e é respondida na forma do salmo. Então nunca mais participe do salmo responsorial como quem está participando de um momento à parte na missa. Não, é muito importante. É a nossa resposta. Por isso que é responsorial. Os salmos, eles são uma das formas muito antigas de rezar na Bíblia. E a gente está fazendo coro com essa tradição eclesial que nos precedeu há muitos séculos. Para a gente fechar, então, o livro dos Salmos é o coração orante, é o coração cantante, é o coração vibrante da Bíblia. Nele, Israel reza sua história, suas dores, suas alegrias, suas conquistas, tristezas, decepções, angústias, raivas, né? Cantos, poesias, louvores, tudo isso diante de Deus. E Jesus assume essa oração e a leva à plenitude. E a igreja continua rezando com as palavras do saltério. Ou seja, os salmos ensinam a transformar a vida inteira em encontro com Deus, em motivo de encontrar com Deus. Gostaram? Esse é o nosso livro dos Salmos. Amém, Halel e Yah. Obrigado por estarem comigo, né? Participem, fiquem lendo, mandem suas mensagens. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ok? Deixar o seu like, isso ajuda muito. E vamos continuar na nossa caminhada bíblica. Um abraço para você, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.